Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora com esse vídeo na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Domingo de decisão, domingo de Maracanã cheio, domingo que o Flamengo pode conquistar o seu 38º título carioca de todos os tempos. Vamos agora, inicialmente eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que você fizesse a sua inscrição, que deixasse o seu like, que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que também você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vão as notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem, sábado, pela manhã, no CT Ninho do Urubu, a sua última atividade em preparação para enfrentar o Nova Iguaçu, logo mais à tarde no Maracanã. Tite não terá como opção para a partida 3 jogadores, Gabigol, Wesley e Gerson, que ainda se recupera fisicamente e deve estar presente na estreia do Brasileiro contra o Atlético Goianiense no dia 14 de abril. O Tite treinou o time ontem com a mesma formação que começou a primeira partida da decisão contra o Nova Iguaçu, ou seja, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Esse foi o time que treinou. Ou seja, força máxima para a decisão, o Flamengo que busca o seu 38º título carioca, procurando ampliar ainda mais a vantagem sobre os seus rivais cariocas. A arbitragem para a partida está definida. O árbitro vai ser Bruno Mota Correia, o assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, assistente número 2, Luiz Cláudio Regazzoni, e no árbitro de vídeo, o VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. A transmissão da partida será feita em 3 opções: TV aberta na Band, TV fechada na Band Esportes e o stream com o canal Gold. Então você pode assistir de 3 formas a grande decisão do Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. A conquista do título carioca pelo Flamengo hoje coloca o Flamengo vencedor de 4 títulos nas últimas 6 edições. Resultado muito bom. Das últimas 6 edições, se o Flamengo ganhar hoje o Nova Iguaçu, terá ganho 4 campeonatos. Promessa de casa cheia no Maracanã na tarde de hoje. Todos os ingressos para a torcida do Flamengo foram vendidos que, somados à torcida do Nova Iguaçu e mais as gratuidades que são distribuídas, devem levar mais de 60 mil torcedores ao Maracanã. No treinamento final do Flamengo, ontem no CT Ninho do Urubu, para a decisão do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, esteve presente no nosso CT toda a cúpula do futebol, a começar pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, que chegou cedo ao CT, Marcos Braz e Bruno Spindel, além de Diogo Lemos, membro do Conselhinho de Futebol. Então, toda a cúpula do futebol rubro-negro estava no CT Ninho do Urubu ontem, na realização do último treino em preparação para a grande final de hoje, logo mais contra o Nova Iguaçu. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, voltou às quadras do NBB ontem à tarde no Maracanãzinho, onde enfrentou o Corinthians de São Paulo e venceu com facilidade por 88-58, 30 pontos de diferença. O Flamengo agora depende apenas de uma vitória na última partida da fase de classificação contra o Pinheiros, que vai ser jogada na próxima segunda-feira, 20 horas, no Maracanãzinho, com transmissão da Flá TV. Uma vitória simples diante do Pinheiros coloca o Flamengo como o melhor time na classificação geral dessa primeira fase, o que lhe dará a vantagem de jogar todos os mata-matas, decidindo em casa daqui para frente, até a finalíssima da competição. O Sub-17 do Flamengo, treinado por Felipe Luiz, jogando a semifinal da Generation Adidas Cup Sub-17 nos Estados Unidos,
contra o Philadelphia Union, perdeu ontem por 2-0 e foi eliminado do torneio. Agora, a equipe rubro-negra sub-17 está voltando ao Rio de Janeiro, onde retomará as disputas da Copa Rio sub-17. Não deu dessa vez, mas fizeram uma campanha maravilhosa, era jogo todo dia, não há quem aguente, mas grande campanha de Felipe Luiz sob o comando técnico do sub-17. Carlinhos, atacante do Nova Iguaçu, contratado pelo Flamengo, deve ser apresentado ao Flamengo na próxima segunda-feira, amanhã, né, dia 8, onde receberá para cumprir um contrato de 3 anos, né, onde ele vai receber salários de R$ 60 mil, conforme informação do portal UOL. O Flamengo investiu 600 mil euros em 70% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, mais ou menos aí 3 milhões de reais em 70% do atleta Carlinhos. O Flamengo Sub-20, jogando ontem na Gávea, a primeira partida da semifinal da Copa Rio contra o Fluminense, empatou em 1-1 e os dois times voltam a jogar no próximo final de semana, mais precisamente no próximo domingo, dia 14, para decidir quem realmente fará a final da Copa contra o vencedor do outro confronto entre Vasco e Botafogo. Foi confirmada a fratura no nariz do zagueiro sub-20 do Flamengo, João Carboni. A fratura aconteceu na estreia do Flamengo no Brasileiro da categoria, quando o rubro-negro mais querido do Brasil foi derrotado pelo Goiás, jogando lá em Goiânia por 2-1. A fratura não prejudicará o atleta em jogar, pois o mesmo fará uso de uma máscara até haver a cicatrização da fratura. A conquista do título carioca pelo Flamengo hoje contra o Nova Iguaçu colocará o trio Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta próximos em números de conquista do ídolo maior Zico e também do outro ídolo lateral esquerdo Júnior. Os dois, Júnior e Zico, têm 13 títulos pelo Flamengo e o trio atual, com a conquista de logo mais, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, chegará ao número de 12 títulos, ficando a um dos grandes vencedores do Flamengo, Zico e Júnior. Amanhã, meus amigos, segunda-feira, dia 8, o Conselho Deliberativo do Flamengo foi convocado para deliberar, apreciar e aprovar o contrato com a Globo sobre venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para os anos de 2025 até 2029. Lembrando que os direitos de transmissão são para dentro do país, ficando ainda aberta a possibilidade da venda desses direitos para o exterior. Em relação a esse assunto, ontem nas redes sociais, muito burburinho em grupos de conselheiros do Flamengo, dizendo que o Flamengo está aprovando um contrato que vai receber 80 milhões a menos do que o ano passado. Aí, meu amigo, o Conselho Deliberativo existe para isso, para analisar essa situação, e também o presidente do clube, que concordou, deve estar lá para defender. Eu estou achando muito estranho, estou achando que isso pode ser coisa de política, porque não acredito que o Landim ia querer receber 80 milhões a menos. Então, que o Landim vá lá e defenda a ideia dele. Se por acaso o Conselho entender que não deve aprovar, que não se aprove. Mas, volto a dizer, o Conselho Deliberativo do Flamengo existe para isso, para analisar todos os números e se vale a pena assinar esse contrato ou não. Vamos aguardar, porque promete, parece que a eleição definitivamente começou, né? O título do Flamengo hoje, diante do Nova Iguaçu, coloca o Flamengo no século como vencedor de 12 títulos, igualando a soma de todos os rivais juntos, mostrando a força do Mengão. Ou seja, em 24 anos, nesse século, o Flamengo sozinho tem 12 títulos e os outros 3 grandes clubes do Rio de Janeiro têm também 12 títulos somados. Então, mostra mais do que nunca a força do nosso Mengão. Definida pela Conmebol, a equipe de arbitragem para Flamengo e Palestino, quarta-feira, 21h30, no Maracanã, com transmissão da Globo. O árbitro vai ser o argentino Facundo Telo, assistente número 1, outro argentino Gabriel Chadi, assistente número 2, outro argentino Sebastião Raineri, e o VAR, eu não confirmei se era argentino, mas tem nome de Germán Delfino, que deve ser argentino também.
Ontem foi divulgada a primeira parcial de venda de ingressos antecipados para Flamengo e Palestino. Quarta-feira no Maracanã, jogo da Libertadores, que teve até ontem 37 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Promessa de casa cheia também, quarta-feira no Maracanã. Do basquete do Mengão, vem uma boa notícia. O Departamento Médico do Orgulho da Nação revelou que o exame de imagem do pivô Davon Scott não detectou nenhuma lesão grave. Inclusive, o atleta já está fazendo arremessos sem efetuar o pulo, ou seja, causando impacto no tornozelo. Assim, a presença do pivô no Final Four da Champions League da América, que o Flamengo vai jogar agora, dia 13 e 14 de abril, lá na Argentina, é praticamente certo. Então, mais um reforço para que o Flamengo possa tentar buscar a conquista da Champions League das Américas. Para encerrar as notícias do Mengão, amanhã, segunda-feira, o vôlei feminino do Flamengo, o Sesc Flamengo, inicia as disputas da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, jogando contra o Praia Clube lá em Uberlândia, casa do time do Praia Clube. Jogando às 18h30 com transmissão do Sport TV. O segundo jogo vai se realizar na sexta-feira, no dia 12, no mesmo horário, 18h30, no Maracanãzinho, também com transmissão do Sport TV. Então, e se precisar ter o terceiro jogo, ele será na segunda-feira, dia 15, porque o Flamengo, também no Maracanãzinho, porque o Flamengo fez a melhor campanha da fase inicial da competição. Meus amigos, as notícias são essas, a gente vai ficar aqui na torcida para que o Flamengo faça um grande jogo hoje contra o Nova Iguaçu, conquiste o título com propriedade, com categoria, e que deixe toda a imensa nação rubro-negra muito feliz, até porque quarta-feira tem jogo importante contra o Palestino. As notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!